Meus amigos e irmãos, apesar de todo o negacionismo, apesar das teorias da conspiração e da disseminação de fake news em tempos de pós-verdade, apesar de tudo isso, que são fenômenos que se movem por diversos interesses, às vezes por ideologias, por crenças de fanáticos ou de pessoas que querem dominar pela ignorância povos, fiéis, cidadãos em todo o mundo, apesar desse fenômeno para o qual não existe cura imediata, nós estamos assistindo uma das maiores tragédias das sociedades modernas. O coronavírus tem ameaçado a estabilidade econômica e social de muitos países. E mais grave do que tudo isso, antes de tudo isso, tem ceifado milhares de vidas. Basta dizer que hoje, 23 de abril, nos Estados Unidos, 800 mil pessoas, mais de 800 mil pessoas já foram infectadas e mais de 40 mil já perderam a vida. Na Europa, o número de mortos passa de 140 mil. E nós estamos em muitos países ainda numa fase, segundo as projeções dos cientistas, em que a curva de contaminação é ascendente, ainda não se chegou ao pico. No Brasil, nós estamos vivendo uma luta inglória, que tem causado muita perturbação e já tem também indiretamente causado a morte de muitas pessoas. Nós vivemos uma realidade em que a maioria das estruturas regionais de saúde, os governadores, os prefeitos locais, adotaram por recomendação da Organização Mundial de Saúde a prática do isolamento social, com o objetivo de diminuir a contaminação e preparar as estruturas hospitalares para receber aqueles que precisam de atendimento mais cuidadoso. Pois bem, no âmbito federal, nós temos um esforço contrário a isso. Uma retórica de que se deve botar a economia para movimentar-se, não é? De que a contaminação é inevitável. Um certo ministro da Educação disse que 40 mil mortos no Brasil é o que acontece, é o número de pessoas que morrem por acidente todo ano, menosprezando o fato de 40 mil pessoas perderem a vida. E o presidente da República é o líder desse discurso, ele mesmo a patrocinar aglomerações e a construir essa argumentação de que a economia tem que voltar a funcionar. Nós estamos diante de uma luta, portanto, feroz. Conseguiram fazer essa dicotomia entre economia e saúde, entre dinheiro e vida, como se pudéssemos viver uma economia normal sem saúde. Então, isso tem gerado muita confusão e tem retardado os nossos problemas. Agora mesmo, nesta semana, pressionados por empresários e por esse nível federal de administração pública no Brasil, pela instância federal, pelo governo federal, vários governadores e prefeitos estão flexibilizando o isolamento social. E, na maior parte, aqueles que estão alinhados com o governo federal. Então, veja, não precisa ser profeta, basta olharmos as projeções, nós vamos verificar que os meses cruciais para o Brasil serão os meses de maio e de junho. E que agora mesmo algumas capitais do país estão com seus sistemas de saúde em colapso. De que se trata isso? Se trata de salvar vidas. Não há outra palavra para dizer em relação a essas pessoas que estão, de toda forma, querendo forçar o fim do isolamento social. São pessoas perversas. E no meio delas, líderes religiosos, líderes evangélicos, a repetir o mesmo discurso. A imprensa está criando pânico, há uma intenção de derrubar o governo, e tudo isso é muito exagerado.
Não bastam as imagens dos cemitérios, não bastam as imagens das UTIs, não bastam o testemunho de pessoas que perderam parentes, o choro e o pranto de famílias, não bastam as projeções dos cientistas, as palavras dos cientistas, nada comove essa gente. E eles estão exatamente no contexto brasileiro, principalmente, pressionando para que então a população volte, que nunca se esteve num isolamento total, realmente. Nós tivemos as cadeias produtivas da alimentação, de medicamentos, de combustíveis, vários serviços essenciais que estão movimentando a economia, né? Na verdade, nunca se tratou de isolamento total, é um isolamento parcial, e nunca se seguiram as regras de distanciamento, e mesmo as regras das prescrições sanitárias, porque exatamente uma boa parte da população, apesar da massiva informação dos meios de comunicação, está menosprezando, subestimando o poder dessa pandemia, muito por conta desses discursos. Concretamente, então, a mistura disso tudo está trazendo o Brasil de volta às atividades econômicas de volta às aglomerações, e o caos se avizinha. E muita gente, como eu estava dizendo, no meio evangélico, entrando de cabeça num fanatismo, aceitando essas teses conspiratórias, não é? Dessa parte da população, da sociedade, de parte dessa liderança, que nós vamos chamar de perversas mesmo. Eu quero encerrar esse comentário e essa reflexão mencionando um texto bíblico. Por que não? O Salmo 82 diz assim: Deus preside a Assembleia dos céus. No meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Até quando? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-se, libertem-se das garras dos perversos e libertem os pobres e os necessitados das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, e cairão como qualquer governante. Salmo 82. É disso que se trata. As sociedades modernas, para esses sistemas, para a lógica das sociedades modernas e do sistema econômico vigente nela, a solidariedade é algo inconcebível. Fugir da ganância e da materialidade é inconcebível. Efetivamente, os níveis de concentração de renda no mundo e no Brasil particularmente indicam que ninguém precisa passar fome nesses tempos de crise pandêmica. Ninguém precisa passar necessidade, ninguém precisa morar na rua. Basta distribuição, basta redistribuição. Mas que para que haja isso, é preciso solidariedade. É preciso uma outra lógica de organização da sociedade. É preciso desconcentração de renda, distribuição de renda. E isso aqueles que estão no poder e aqueles que são para-choque dos que estão no poder não querem. É muito difícil perdurarmos sem solidariedade. Mas os perversos insistem, então, em sua lógica antivida, em sua lógica de eliminação dos mais fracos. Há quem esteja dizendo aí que os mais fracos devem se sacrificar mesmo, que é inevitável essa quantidade de mortes, e que nós devemos nos expor ao sacrifício. Nós aqui fazemos o nosso protesto em relação a essa lógica de morte e antivida, muitas vezes divulgada e difundida em nome de Deus. Nós somos pela vida. Nós nos lembramos dos escritos deixados pelos apóstolos sobre Jesus. E num deles o Senhor diz que o pastor cuidadoso é aquele que deixa 99 ovelhas
e vai procurar uma para salvá-la. Se ele conseguir, já terá feito a vontade de Deus. Nós não queremos nem 40.000, nem 30.000, nem 10.000 mortes. Nós não queremos nenhuma morte. E por isso continuaremos lutando, resistindo e denunciando essas práticas e discursos que conspiram, isso sim, contra a vida. Um abraço a todos.